Oi, pessoal. Nessa nossa última aula, nós vamos abordar o tema de obtenção de plantas transgênicas, que requer a aplicação, na maior parte das vezes, de cultura de tecidos vegetais. Vocês já devem ter ouvido ou visto na mídia o termo OGM, para se referir especificamente a organismos transgênicos. É um termo que eu não gosto muito de usar, apesar dele ser popular na mídia leiga, porque os organismos geneticamente modificados são todos os organismos que a gente usa na agricultura, porque, em princípio, toda planta ou animal que foi domesticado, ele foi geneticamente modificado pelo homem quando ele é comparado com o seu ancestral selvagem, né? Então, o milho que nós usamos hoje, qualquer variedade de milho, não tem nada a ver com o teosinte, que era a espécie selvagem, da mesma forma que porcos, galinhas, etc., não tem mais nada a ver com os seus ancestrais selvagens. Eles foram totalmente modificados geneticamente no processo de seleção que o homem fez para domesticá-los, sem necessariamente usar a técnica de transgenia. Então, por isso que eu prefiro usar o termo bastante específico, planta transgênica, para designar uma planta que recebeu um fragmento de DNA que era estranha a ela por um processo de transformação. Então, o processo de transformação genética, né, e eu acho que o primeiro passo que a gente tem que dar para entender o processo é o que se transforma. Quando se obtém uma planta transgênica, qual é o primeiro passo? O que transformar? O que vai se transformar são as células vegetais. Então, cada célula que recebeu um fragmento de DNA exógeno é um evento independente de transformação. A cultura de tecidos entra justamente para tentar regenerar, a partir de cada célula que foi transformada, uma planta inteira. O problema principal da transformação é justamente fazer com que o DNA penetre a célula vegetal, uma vez que a célula vegetal tem, de diferente das células animais, uma parede celulósica que acaba sendo uma barreira para a penetração de qualquer tipo de material, incluindo o DNA. Então, existem técnicas de transformação cujo principal objetivo é justamente inserir DNA dentro da célula. Então, uma das técnicas que a gente conhece, que a gente chama de biobalística, em que a gente vai acelerar uma partícula contendo DNA de tal forma a romper essa parede. Existe uma técnica bem menos usada, que é da eletroporação. Uma vez que a barreira é a parede, a gente pode digerir a parede com enzimas, então a parede de celulose a gente vai digerir isso com celulases, hemicellulases, pectinases, dependendo da composição da parede, e aí a célula vegetal vai perder a parede, então fica muito mais fácil de inserir DNA. Mas isso é uma técnica muito pouco usada hoje em dia, porque isso implica em eu ter que regenerar uma planta inteira a partir de uma célula isolada, o que nem sempre é muito fácil. A técnica, então, de biobalística, ou do gene gun, é uma técnica ainda bastante usada, principalmente para gramíneas. Essa técnica consiste então no uso de um aparelho, esse é um aparelho bastante simples, em que ele consiste basicamente numa câmara de aceleração de gás, é como se fosse uma espingarda de pressão, em que eu uso então um gás sob pressão para acelerar um disco contendo DNA. Imagine um disco de celofane com o DNA na superfície inferior. A hora que eu impacto esse gás nesse disco de celofane, ele se rompe, esse DNA então por inércia empurrado em direção ao tecido que está logo aí abaixo. Aí parece uma plantinha, mas geralmente não são plantas que a gente vai bombardear, mas são calos, como esses da imagem que estão aí, esses pontinhos escuros, são as partículas contendo DNA que entraram nesses calos. Nós usamos depois cultura de tecidos para regenerar plantas a partir desses calos, dessas células transformadas. O principal componente, o coração desse aparelho é uma bomba de vácuo, porque obviamente isso é como se fosse uma arma mesmo, né? Uma espingarda de pressão. Obviamente essa explosão geraria um ruído muito grande e tem uma câmara de vácuo, que a maior parte do aparelho é uma câmara de vácuo, para evitar esse som, evitar qualquer barulho. Então faz um disparo quase sem barulho usando essa câmara de vácuo. Então, obviamente, o que se bombardeiam são tecidos, mas o problema sempre, o principal gargalo, a principal dificuldade de obtenção de uma planta transgênica, o gargalo de obtenção de uma planta transgênica é a necessidade de regenerar uma planta inteira a partir de uma única célula transformada. Então vejam, o evento de transformação é uma única célula. Quando a partícula entra, ela despeja DNA em uma única célula. A biobalística tem um outro problema, é que essas partículas que são aceleradas são partículas de tungstênio, de ouro, de algum metal pesado para poder ser acelerado de forma eficiente. Então eles são recobertos de várias partículas de DNA ao mesmo tempo.
Então, geralmente são inseridos numa mesma célula várias cópias de DNA. Então, cada organismo que eu regenero a partir de uma célula vai ter cópias diferentes, números de cópias diferentes, inseridos em lugares diferentes do genoma de um mesmo gene. Isso pode ser um problema, porque cada planta transgênica vai ser diferente uma da outra. Então, por isso, se usam técnicas que a gente chama naturais de transformação de plantas. Essas técnicas elas são ditas naturais porque elas são realizadas a partir de micro-organismos que naturalmente são organismos que existem na natureza e normalmente eles transferem parte do seu genoma para as plantas. Então, geralmente são bactérias do gênero Agrobacterium. Esse gênero Agrobacterium hoje em dia se chama Rhizobium, mas isso não colou, então às vezes eles renomeiam esses organismos, mas a comunidade continua chamando pelo nome antigo. Então existiu, há alguns anos atrás, um trabalho de reclassificação dos agrobactérios, colocando todos eles dentro do gênero Rhizobium, mas isso não foi muito obedecido pela comunidade, a gente continua chamando esses micro-organismos de agrobactério. Existem dois tipos, agrobactérios rizógenos tumefáceis, porque são micro-organismos que injetam parte do seu DNA na planta e induzem essas plantas a formar raízes ou tumores, né? Então são organismos que causam doenças em plantas. O Agrobacterium tumefaciens, então, causa o que a gente chama de tumor de galha, é uma doença muito comum, principalmente em árvores, porque o trato cultural, quando você vai capinar, você vai tirar o mato entre as árvores frutíferas, por exemplo, né, citros ou maçã ou qualquer outra coisa, você bate a enxada numa árvore contaminada, bate a enxada numa outra árvore sã e você acaba transferindo, inoculando esse micro-organismo que vai formar tumores ou galhas. Aí esse exemplo, essa foto que vocês estão vendo é uma planta de tabaco que foi inoculada artificialmente com uma seringa e agrobactérios, estão vendo esses tumores que crescem no caule. Então, essa doença, esse tumor é causado porque essas agrobactérias possuem um plasmídio e esse plasmídio tem uma região que a gente chama de tDNA, que é uma região que é copiada do plasmídio e transferida, ninguém sabe exatamente como, do ponto de vista molecular, para dentro da célula da planta. Uma vez que se compreendeu esse pedaço dessa patogênese, né, dessa doença, quer dizer, a doença é causada pela transferência de parte do DNA do plasmídio da bactéria, aí esse conhecimento foi usado para transferir genes de interesse, porque obviamente a gente conhece a técnica do DNA recombinante, que foi descoberta na década de 70, então a gente sabe que um plasmídio ele pode ser engenheirado, a gente pode usar o plasmídio para digerir com enzimas de restrição. A gente coloca um gene, uma sequência que nós queremos que foi digerida pela mesma enzima de restrição, emenda os dois pedaços e reinsere esse plasmídio dentro da bactéria. Como essa bactéria é capaz de transferir esse tDNA para dentro da célula da planta, a própria bactéria então é encarregada de inserir esse transgene, esse gene de interesse, para dentro da planta. Notem que o que é necessário desse vetor para que ele seja transferido para a planta, ou seja, esse tDNA para que seja transferido para a planta, é apenas essas partes marcadas em R. O que tem dentro do tDNA são os O, que são genes para a produção de opinas, que são um tipo de carboidrato que a bactéria força a planta a produzir para ela se alimentar, e esses ONC, que são os oncogenes, que são os genes que formam esse tumor na planta. Se eu tirar esses ONC e esse O, a planta não vai produzir nem as opinas que a bactéria precisa para sobreviver, nem os oncogenes, mas vai ganhar um gene novo. Esse plasmídio contém, fora do tDNA, os genes VIR, que são genes de virulência necessários para a transferência desse DNA do tDNA para a planta. Hoje em dia, nós trabalhamos com cepas de agrobactéria que a gente chama de biplasmídio ou binárias. Elas têm um pequeno plasmídio que só contém os genes VIR e contém um outro plasmídio que só tem o tDNA. Então a gente manipula plasmídios que são um pouquinho menores, são mais fáceis tecnicamente de manipular. Então veja, hoje em dia o que a gente chama de construção de vetores, a gente usa esses plasmídios como vetores para transformação de plantas. Uma das principais coisas que a gente tem que fazer é reformatar esses genes que a gente vai inserir na planta. Lembrem-se que a gente tem genes que vêm lá do genoma, eles têm intron, têm exons, e geralmente esses genes de plantas têm 12, 13 mil pares de base, né, cabeça. São fragmentos muito grandes, lembre-se que um plasmídio tem entre 3 e 4, no máximo, cabeça.
Então é muito mais interessante nós usarmos cDNAs do que genes com introns. Então geralmente o que as pessoas fazem é usar o cDNA e grudar essa sequência de cDNA junto com um promotor específico. Então vejam aí que geralmente o RNA mensageiro obviamente não tem um promotor, então o cDNA ele não tem um promotor, esse promotor ele foi colocado artificialmente. Então geralmente a gente usa um promotor artificial e uma região codificadora do gene que a gente quer expressar na planta. Geralmente, além do nosso gene de interesse, a gente usa o que a gente chama de genes marcadores. Muitas vezes os genes marcadores são o próprio gene de interesse. Vocês devem conhecer, um dos transgênicos mais famosos é a soja Roundup Ready, quer dizer, ela é resistente ao glifosato, que é um tipo de herbicida. Então, a resistência a um herbicida, um antibiótico, etc., é um gene marcador. Ele permite com que a gente separe quem é transgênico de quem não é. A planta transgênica vai ser resistente ao herbicida, a que não é transgênica não vai ser. Então, essa é a definição de um gene marcador. Geralmente, um transgênico tem um gene marcador, que é um gene que permite que a gente distingua as plantas que são transgênicas das que não são transgênicas. Essa marcação também pode ser visual, ou seja, uma cor. A planta vai passar a produzir um pigmento que ela não produziria antes. Então, obviamente, esses genes marcadores e os genes de interesse são colocados no tDNA para serem passados para a planta. Esse é um exemplo de um gene marcador, que é o gene BAR. Ele confere resistência a herbicida, que é o BASTA. Diferente do glifosato, esse é um herbicida que é aplicado no solo e não na planta. Então, vocês estão vendo aí sementes de plantas que foram germinadas em areia. E isso tem uma mistura de sementes de plantas que são transgênicas e plantas que não são transgênicas. Foi aplicada uma dose semi-letal, então as plantas que não são transgênicas elas sobrevivem, mas são bem menores e não se desenvolvem tanto. E as plantas transgênicas são as plantas que desenvolvem mais. Então a gente consegue aí selecionar quem é transgênico de quem não é transgênico. Como eu disse, um transgene marcador pode ser também, um gene marcador pode ser também um gene que promove uma cor. Um dos mais famosos é o gene GUS, que é o gene que codifica uma enzima, que é a beta-glucuronidase. Esse é um gene que foi isolado de bactérias do solo. Então tem um substrato para essa enzima, que é o X-gluc, e quando você coloca o X-gluc na sua planta, você vê, se a sua planta for transgênica contendo esse gene, onde o gene expressa, ele vai produzir essa coloração azul. As diferenças que você vê entre A, B, C, D, E, etc., os locais, isso aí são todas raízes, pontas de raízes de Arabidopsis. Por que no A expressa no tecido vascular, no K ele expressa ali na coifa da raiz, etc. Porque, obviamente, foram usados diferentes promotores, Quem diz aonde o gene vai ser expresso são os promotores. Então, essa é uma das aplicações do uso de genes marcadores para estudo de promotores, por exemplo, onde que o promotor vai fazer o gene se expressar. Um problema com o gene GUS é que, para que vocês vejam essa coloração azul que vocês estão vendo, primeiro, o substrato, que é o X-gluco, ele tem que ser dissolvido solventes que são tóxicos para a planta. E depois, aí não é o caso da raiz, mas, por exemplo, se você quiser ver essa expressão em folha, a folha já é verde. Se você promover o aparecimento desse pigmento azul, a folha simplesmente vai ficar verde escura. Então, para você conseguir visualizar essa coloração, geralmente a planta tem que ser fixada, ou seja, ela tem que ser fervida em etanol 50%. Ou seja, você matou a sua planta. Então, todas essas imagens que vocês estão vendo são de plantas que já estão mortas. Você fala, nossa, essa planta era transgênica, Mas se você quiser manter a planta viva, ou você tira uma amostra, quer dizer, um pedacinho da planta só que você vai fazer o teste, ou você é obrigado a matar a planta inteira. Então, isso é um inconveniente do uso desse gene como um gene marcador. O pró é que, geralmente, essa é uma técnica bem barata e qualquer microscópio, qualquer lupa, você consegue ver a expressão desse gene. Depois que o gene GUS foi descrito, um outro gene apareceu e esse talvez seja o mais popular, é o gene marcador mais utilizado para transformar plantas, que é o gene GFP.
GFP quer dizer Green Fluorescent Protein, é um gene que codifica uma proteína que floresce em verde. Esse gene foi isolado de um animal, de Equorea vittoria, é um tipo de água-viva que vive em águas profundas. Na profundeza onde essa água-viva chega, só chegam comprimentos de onda de alta energia, então na faixa do azul para frente, então azul ou ultravioleta. E esses animais usam essa fluorescência para se comunicar. Então, quando essas águas-vivas florescem, é para indicar que tem um perigo ou que tem comida, etc. Então, é uma proteína que, se iluminada com luz ultravioleta ou luz azul, ela floresce em verde. Então, vejam aí que são exemplos de calinhos de plantas, de plantas em cultura de tecidos. Esses tecidos são transgênicos, estão transformados com as GFPs e acabam florescendo. Você consegue ver isso num microscópio de fluorescência, numa lupa de fluorescência, ou simplesmente com essas lâmpadas de ver dinheiro falso, de iluminar a nota, uma luz negra que a gente fala. Você consegue enxergar a fluorescência dessa proteína. Então vejam aqui 2 exemplos. Aqui tem um teste de um promotor que foi feito com o gene GUS. Vocês estão vendo lá a expressão nessa raiz nas células do centro quiescente, são aquelas células que estão em azul. Exatamente o mesmo experimento feito com o gene marcador GFP. A diferença entre um e outro é que essas raízes que vocês estão vendo aí em vermelho, estão vivas. Esse vermelho é uma autofluorescência. E essa proteína verde, ela floresce desde que você ilumine a planta com uma fluorescência na faixa do azul ou do ultravioleta. Então a vantagem aqui é do GFP, que a planta continua viva. Nesse exemplo, vocês estão vendo do lado esquerdo uma planta que floresce em verde totalmente. Então ela foi usado um promotor constitutivo, que a gente fala, quer dizer, um promotor que faz com que a gente expresse na planta inteira. Então a planta do lado direito da primeira imagem é transgênica, e a planta do lado esquerdo, que está florescendo em vermelho, não é transgênica. Por que ela floresce em vermelho? Porque no mesmo comprimento de onda, ou seja, azul ou ultravioleta, que a gente ilumina a planta, os cloroplastos, a clorofila, floresce em vermelho. Então a planta que floresce em vermelho, ela não é transgênica, a planta que floresce em verde é. E aí nessas 2 outras imagens estão vendo então 2 plantas iluminadas com luz branca, parecem idênticas, mas quando se ilumina elas plantas com luz ultravioleta, você vê que da esquerda é cor de rosa ou meio avermelhada, ela não é transgênica, e a da direita floresce em verde, portanto ela é transgênica. E essas plantas obviamente estão vivas, continuam vivas, é só uma lanterna com uma luz ultravioleta, e você é capaz de não destrutivamente reconhecer quem é a planta transgênica e da que não é. Essa é a grande vantagem do gene GFP. Então vejam, com isso a gente acabou vendo aí um dos usos dos transgênicos, que seria a introdução de um gene exógeno, ou seja, um gene que não é de uma planta, mas que foi introduzido na planta e a planta adquiriu uma nova capacidade, uma nova adaptação. Por exemplo, então as plantas que são resistentes a antibióticos ou a herbicidas, elas receberam um gene, principalmente do glifosato, o que é a soja, que é resistente a herbicida, recebeu um gene de um organismo do solo que naturalmente degradaria esse herbicida no solo através de uma enzima. Então, o gene que codifica essa enzima de degradação foi colocado numa planta. Então, esse é um exemplo do uso de transgênico, que é a introdução de um gene que não pertencia a uma planta e a planta passou a expressar. A gente pode pensar em aumentar a expressão de um gene que a própria planta já tenha. Por exemplo, um gene que induz o florescimento vai fazer com que a planta floresça precocemente. Então a gente chama isso de superexpressão. Ou então reduzir a expressão de um gene da planta. Por exemplo, um gene relacionado à biossíntese de etileno vai fazer com que os frutos amadureçam rápido. Esse é um exemplo real do tomate flavor saver, em que a enzima, que é a acetileno sintase, teve o gene que codifica para essa enzima então reduzido, e o tomate demora mais tempo para amadurecer, tem um maior tempo de prateleira. Cada uma dessas abordagens, para o aumento da expressão do gene, redução da expressão do gene, tem um uso de uma estratégia diferente. Para aumentar a expressão de genes, geralmente a gente vai usar promotores que vão induzir então essa expressão maior. Para reduzir a expressão de genes, nós vamos fazer uso de antissenso, são RNAs antissenso específicos que vão degradar os RNAs mensageiros produtos desse gene. O uso de promotores específicos para direcionar a expressão de um gene num determinado tecido, por exemplo, o gene vai se expressar apenas nos frutos ou apenas no colmo de cana-de-açúcar, etc., esbarra
numa limitação prática, que é que genes vão fazer essas coisas e que promotores vão induzir isso. Então, hoje em dia, a gente tem muito menos transgênico do que a maior parte das pessoas leigas acham que a gente tem, pelo simples fato de a gente ter pouco conhecimento ainda de biologia molecular para entender os processos que fazem com que esses objetivos sejam alcançados. Então, por exemplo, você poderia imaginar uma planta de eucalipto que seria mais eficiente no uso do nitrogênio do solo. Tá bem, mas que genes que fazem isso, né? Uma planta que seria resistente a uma doença X. Tá bom, mas qual é o gene que confere resistência a essa doença que você está preocupado? Então, muito ao contrário do que as pessoas leigas pensam, é muito mais difícil se obter uma planta transgênica, e a gente tem um número bastante limitado, inclusive, de plantas transgênicas, justamente pela dificuldade de se conseguir genes e promotores específicos para cada um dos problemas a serem resolvidos. Bom, vamos então ver um resumo da técnica de transformação que usa o agrobacterium. Vocês estão vendo aí um exemplo de uma planta de tabaco, a folha foi retirada e discos do limbo foliar foram então retirados e colocados em incubação com uma cultura de agrobacterium por 24 horas. Esse procedimento todo é feito no fluxo laminar, então de forma axênica, como se faria a cultura de tecido tradicional. A folha deve ser desinfestada com uma fonte de cloro, com etanol, etc., do jeito que a gente viu para a cultura de tecidos tradicional. Então os discos foliares são tirados, são colocados numa cultura de agrobacterium, os agrobactérios então vão infectar esses discos foliares, e aí depois esses discos foliares, depois dessas 24 horas de cocultura com o agrobacterium, vão para um meio específico seletivo. Nesse meio é para indução de calo, então vai ter auxina e citocinina para indução de calo. Aquelas células que foram então transformadas pelo agrobacterium vão começar a se multiplicar para formar esse calo. Essa fase tem duração variável de umas 2 ou 3 semanas pelo menos, para depois haver a transferência para um meio de regeneração de parte aérea. Então vão ser regeneradas plantinhas a partir desses discos, e como esse meio tem um agente de seleção, quer seja um herbicida, quer seja um antibiótico, ou mesmo por observação visual, por exemplo, se essas construções tiverem como um gene marcador de GFP, por exemplo, todo o calinho que tiver verde é transferido para um novo meio de regeneração. Então, as plantas que são regeneradas dessa indução de caule, elas são alongadas, transferidas para um meio sem hormônio, um meio com auxina só para regenerar a raiz dessa plantinha, e depois aclimatada e passada para a casa de vegetação, e essa é uma planta então transgênica, contendo a construção que você colocou naquele agrobacterium que infectou, que fez esse cocultivo, que infectou então essa planta de tabaco. Aí, só para vocês terem uma ideia, é uma imagem desse meio de seleção que nós estávamos dizendo. Então, no plasmídio engenheirado do agrobacterium continha um gene de resistência a um antibiótico que foi adicionado a esse meio de cultura. Do lado esquerdo são plantas não transgênicas, vejam então que a maioria dos explantes morreu, não regenerou nada. Essa pouca regeneração que tem provavelmente são escapes, são plantas que naturalmente desenvolveram, por exemplo, por uma mutação, por variação soma-clonal, uma mutação que já existia provavelmente no tecido da planta, foi capaz de degradar ali o agente seletivo. Mas no da direita são as plantas transgênicas, então vocês estão vendo que a maior parte das plantas que regeneraram ali são resistentes ao herbicida ou antibiótico que tem nesse meio de cultura seletivo. Existe, então, a necessidade da cultura de tecidos para se regenerar os materiais transgênicos quando se faz a transformação para agrobacterium. Existe uma exceção à regra, quer dizer, há um caso específico em que não há necessidade da cultura de tecidos. Isso, então, a gente chama de transformação in planta, porque não precisa das condições in vitro. Até hoje, só Arabidopsis em que essa técnica foi inventada, então só para Arabidopsis é que essa técnica se aplica. E a gente já vai ver por quê. Então, no que consiste essa técnica? Plantas de Arabidopsis são plantadas num vasinho com um substrato. Esse vasinho ele foi coberto com um pedaço de pano, um pedaço de tecido, para que a hora que a gente deite o vasinho não caia a terra. Vocês já vão ver por que a gente tem que deitar o vasinho. Então, foi só coberto ali para a terra não cair se o vasinho deitar. Depois de umas semanas de germinação, faz um desbaste das plantas, deixando apenas 5 plantas por vasinho, então está ali uma planta individualizada. E aí a gente aguarda que essas plantas atinjam essa fase que vocês estão vendo na figura maior, que é uma fase em que a planta tem ali as primeiras
sílicas, os primeiros frutos. Por que essa fase é importante? Nós vamos ver daqui a pouquinho, mas tem que ser, então, a planta atingiu esta fase, aí a gente vai fazer o próximo passo do processo. Qual é o próximo passo do processo? Os vasinhos são deitados e são colocados dentro de uma mufla. Mufla é essa câmara aí que vocês estão vendo a vácuo, nessas imagens de cima. Então essa mufla, essa câmara é colocada numa bomba a vácuo, vai fazer vácuo aí dentro. E dentro dessa mufla, essas plantas elas vão ficar imersas, então com terra, com tudo, por isso que colocou então aquele pano para cobrir a terra, porque os vasos estão deitados dentro dessa mufla, e essa mufla foi inundada com o meio de cultura contendo agrobactério. Então as plantas foram todas mergulhadas numa cultura de agrobactério e foi feito vácuo na mufla. Por que o vácuo? Porque a hora que você quebra o vácuo, quer dizer, desliga a máquina de vácuo e o vácuo se desfaz imediatamente dentro dessa câmara, isso vai ferir as células superficiais, as células epidérmicas dessas plantas. Então vejam que ali a planta que saiu, essa planta de baixo, essa imagem de baixo mostra uma planta que sofreu esse tratamento, ela está toda ali desmilinguida, né? Parece que foi cozida ali, fica esquisito. É justamente porque tem os ferimentos, né, na epiderme desse processo de fazer o vácuo e quebrar o vácuo. Isso é um processo semelhante, imagine um mergulhador que desce muito fundo no mar e ele volta imediatamente à superfície. Isso jamais pode acontecer, justamente porque isso vai estourar as células dessa pessoa, isso vai machucar, então nunca se faz isso. Então fazer um vácuo, uma queda de pressão muito grande, um retorno à pressão ambiental vai prejudicar, vai estourar as células, inclusive células vegetais vai acontecer. Mas a Arabidopsis, não se esqueçam, é uma erva daninha, portanto ela é muito resistente a esse tipo de tratamento. E aí depois, então, o que se vai fazer é esperar essas plantas atingirem a maturidade, elas vão continuar se desenvolvendo, vão produzir sementes. As sementes dessas plantas, então, são coletadas e dessas sementes coletadas, as sementes são colocadas para germinar num meio de cultura que contém um agente seletivo. Por exemplo, se o plasmídio do agrobactério que você engenheirou vai ter resistência a antibiótico, resistência a herbicida, tem antibiótico e herbicida nesse meio de cultura. Se você colocou como gene marcador um gene para cor, por exemplo, o GFP, você vai pegar essa placa de Petri, vai olhar essa placa de Petri numa luz azul, luz ultravioleta, e vai ver que algumas plantas apresentam a GFP, então foram transformadas. Aí, nesse caso, dá para ver algumas plantinhas verdes no meio desse monte de plantinhas mortas. Então, a taxa de transformação de sucesso usando esse método é de cerca de 2 a 3%. Quer dizer, de cada 100 sementes, 2, no máximo 3 ali, sofreram a transformação. Como é que esse processo funciona e por que esse processo só funciona em Arabidopsis? Então, lembram-se que eu disse que a planta tem que estar numa fase muito específica, que é quando as primeiras sílicas são produzidas. Isso é porque nessa fase, o meristema apical caulinar está produzindo o máximo de flores na fase 6, que é essa fase que está sendo mostrada aí. Vocês estão vendo uma imagem em lupa de um ápice de Arabidopsis e a imagem em microscopia eletrônica de varredura mostra ali, tem um 6 em cima do botão floral, mostra um botão floral na fase 6. A gente não consegue ver dentro do botão floral porque as sépalas já cobriram o meristema floral, mas se você tirar essas sépalas, você vai ver que os órgãos florais já foram formados e o pistilo, que é essa estrutura então aí apontada pela seta, o pistilo está aberto na parte de cima, porque o estilete estigma ainda não foi diferenciado. E lá dentro vão estar os óvulos. Vejam que depois de 3 a 4 dias esse pistilo já se fecha e vai formar então o estilete estigma, e isso vai se fechar. E lá dentro ficaram os agrobactérios. Então é nesta fase em que o pistilo ainda está aberto que as plantas se transformam. E o que se transforma são os sacos embrionários dos óvulos que estão dentro desse pistilo. Por isso que só funciona com Arabidopsis, porque só Arabidopsis tem uma flor que nessa fase, tal da fase 6, o pistilo está aberto. A hora que o pistilo está aberto, a hora que você faz o vácuo, os agrobactérios vão entrar dentro do pistilo e como o vácuo é quebrado, você faz o vácuo e quebra o vácuo, as células da epiderme vão se danificar. E vejam só que a célula-mãe do megásporo, dos óvulos que estão lá dentro nessa fase, é justamente uma célula subepidérmica. Então, a hora que você faz o vácuo e quebra o vácuo, as células da epiderme se danificam e os agrobactérios vão infectar quem? A célula-mãe do megásporo.
Como você infectou a célula mãe do megásporo, basta a Arabidopsis se autopolinizar que a semente que foi originária desse saco embrionário vai ser transgênica. Então, se a gente fizer testes com a bactéria, o agrobacterium, expressando o GUS, você vai ver que lá dentro do pistilo está cheio de agrobacterium. Onde está azul é porque tem agrobacterium nessa imagem aí do lado esquerdo. Se sua construção não é de agrobacterium, é da planta, a planta que vai expressar o GUS, vejam que os óvulos desse pistilo aí já fechado, já são quase sementes já que estão sendo formadas aí dentro. Esses óvulos eles estão azuis porque justamente foram transformados pelos agrobactérios que entraram ali. Vejam que então as células que estão transformadas são as células do saco embrionário. Então é por isso que a hora que essa planta se autofecundar, as sementes desses óvulos que estão ali, né, está mostrando, isso eu já devia ter falado, mas acho que vocês entenderam, está azul porque está expressando o GUS, né, que é um gene marcador, como nós vimos anteriormente. Então, como o saco embrionário está azul, as sementes que originarem desse saco embrionário também vão ser transgênicas, portando esse transgênio. Novamente é importante ressaltar que essa técnica de transformação em planta, por enquanto, só funciona para Arabidopsis, justamente pelo fato de só Arabidopsis ter aquele pistilo aberto numa fase específica que permite a entrada dos agrobactérios. Isso aí já foi testado e tentado para tomate, ao invés de fazer esse vácuo para o agrobactério entrar, injetar uma cultura de agrobacterium dentro do ovário, nos óvulos que estão nessa fase, para ver se consegue transformar, etc. Mas tudo isso teve uma eficiência muito baixa, então realmente essa técnica funciona mesmo só para Arabidopsis, por causa dessa particularidade do desenvolvimento dos óvulos e do pistilo de Arabidopsis. Vamos dar uma olhada então aí quais são os passos necessários para obter uma planta transgênica. Então a primeira coisa é identificar o gene a ser modificado, o gene que você quer introduzir ou o gene da planta que você quer silenciar. O próximo passo é manipular, fazer a parte de construção genética, a parte de biologia molecular, para construir um plasmídio, se isso for uma transformação, por exemplo, por agrobacterium, que contenha o promotor adequado e o gene na sua configuração adequada. Eu quero aumentar a expressão do gene, vai ter que ser um promotor que vai induzir a expressão do gene e o gene na posição correta. Se for uma construção para reduzir a expressão do gene, eu vou ter que ter um promotor correto com o gene antissenso ou com fragmento para fazer o RNAi. Essas sequências vão ter que ser devolvidas para dentro do agrobactério e depois transferido para a célula vegetal. Se for por biobalística, então fazer o processo de biobalística para transferir essas moléculas engenheiradas para dentro da célula vegetal. Você tem que esperar que esse fragmento se incorpore dentro do genoma, principalmente em cópia única, para garantir que quando ele segrega, ele vai segregar como um gene normal. Geralmente a biobalística interfere nessa situação porque vão ser incorporados múltiplos genes e a segregação nem sempre é aquela esperada e isso pode causar problemas depois. Um sexto passo seria verificar que o seu transgene está expressando, porque um dos principais problemas no caso de expressão gênica para transformação é que o gene simplesmente é silenciado pela maquinaria de correção genética da própria planta. A planta interpreta aquele fragmento de DNA como um DNA exógeno, poderia ser de um vírus, por exemplo. Então ela vai lá e silencia os genes que estão naquele fragmento. Isso também pode ser um problema. Depois você vai precisar, então, conseguir fazer com que aquela célula que foi transformada regenere. Você vai ter que fazer um processo de seleção, quer seja por um gene marcador, né, resistência ao antibiótico, ou a GFP, ou uma outra forma que permita com que você separe quem é transgênico de quem não é transgênico. Você vai ter que fazer um trabalho de verificação molecular para ver se o gene está se expressando, se ele está segregando da forma normal, e fazer uma propagação sexuada ou assexuada para aquela única planta poder ter descendentes. Se sua planta for estéril, provocadamente estéril, a propagação vai ter que ser feita por cultura de tecidos de novo para fazer uma propagação vegetativa. E aí depois testes na casa de vegetação e testes eventualmente a campo para ver se o que você pretendia com essa sua planta transgênica foi alcançado. Como toda técnica, a obtenção de plantas transgênicas tem uma série de problemas, talvez o principal problema o que é o gargalo principal da obtenção de planta transgênica, é a dificuldade de regeneração por cultura de tecidos. Existem um número reduzido de plantas, de espécies de plantas para as quais a gente já tem protocolo de regeneração eficiente de plantas a partir de cultura de tecidos. E aí, quando as plantas são transgênicas, às vezes há uma dificuldade ainda maior de regenerar essas plantas.
existe uma falta enorme de genes e de promotores específicos para a maior parte das espécies que não são plantas modelo. Então, planta modelo é Arabidopsis, vocês imaginam que uma aplicação comercial de uma Arabidopsis é praticamente zero. Então, a gente vai ter que trabalhar com milho, com soja, com arroz, com plantas que geralmente não são modelo. Hoje em dia, com os projetos Genoma, já existem bastante genomas sequenciados de plantas de interesse agrícola, mas a gente ainda desconhece boa parte da função dos genes. Então, não é porque a planta tem o seu genoma sequenciado que a gente entende completamente o funcionamento molecular dessa planta. Então, esses são problemas técnicos que fazem com que a gente obtenha ou a gente tenha disponível para o mercado agrícola, por exemplo, um número bastante reduzido de plantas transgênicas. Então, existe uma dezena, um pouco mais de uma dezena de plantas transgênicas que realmente têm alguma aplicação e que realmente têm alguma utilidade para a agricultura. Às vezes as pessoas leigas acham que tudo é transgênico, tem um monte de coisa transgênica, e isso não é bem assim, por causa de problemas técnicos mesmo para obter as plantas. Talvez o principal problema dos transgênicos seja a rejeição. É um problema de rejeição pelo público consumidor, e isso tem várias razões. Então a gente precisa analisar esse problema, porque deixou de ser um pouco racional, ele passou a ser um pouco irracional. As pessoas passaram a ter opinião sobre os transgênicos, tanto contra quanto a favor, e em todos os dois casos, numa discussão polarizada, em que a maior parte das pessoas que são envolvidas nessas discussões polarizadas não sabem do que estão falando, não conhecem, não sabem nem como é que uma planta dessas é obtida. Então é interessante que pouco importa a sua opinião, se você é contra ou se você é a favor, você tem argumentos que sejam pelo menos baseados na ciência, pró e contra o uso dessa técnica. Eu acho que um dos principais problemas está relacionado às estratégias e às abordagens que são utilizadas plantas transgênicas. Uma coisa é você usar a planta transgênica para comida, então vocês estão vendo a imagem de um milho, né? Então, transgênico. E outra coisa é você usar transgênicos para coisas que não são alimentos, por exemplo, eucaliptos transgênicos. Já estão disponíveis no mercado variedades ou espécies de eucaliptos que são transgênicas para redução, por exemplo, de conteúdo de lignina, que seria uma vantagem para a fábrica de celulose e papel, por exemplo. Então, o problema é que o milho, uma lavoura de milho, ela dura um ano no campo. E o milho é a planta mais domesticada que existe. Uma lavoura de milho ela é incapaz de sobreviver, não estou falando de milho transgênico, estou falando de qualquer milho. Uma lavoura de milho é incapaz de sobreviver sem o auxílio do homem. Se você colocar uma lavoura de milho, quer seja de milho transgênico, quer seja de milho não transgênico, e abandonar essa lavoura e voltar nessa lavoura daqui uns 5, 6 anos, não vai ter uma planta de milho que sobreviveu, porque a planta de milho é simplesmente incapaz de sobreviver sem auxílio do homem, porque é uma planta totalmente domesticada. O que significa uma planta domesticada? Significa que ela não consegue deixar descendentes férteis sem o auxílio do homem. Pense numa espiga de milho, cheia de grãos, todos amadureceram ao mesmo tempo. Esses grãos estão envoltos numa palha. A hora que a semente amadurece, a semente não cai do fruto, ela não cai da planta. Então, a semente fica ali suspensa no pé da planta-mãe. Se, eventualmente, o pé da planta-mãe cair, apodrecer e cair, essas sementes vão cair ao solo todas ao mesmo tempo e vão tentar germinar todas ao mesmo tempo, vão entrar em competição entre si, provavelmente nenhuma delas vai sobreviver. Então, o fato da planta ter sido domesticada colocou uma série de características, o fato do fruto não se abrir, da semente amadurecer todas ao mesmo tempo, delas competirem entre si, etc., etc., que faz com que essas plantas não consigam sobreviver. E depois, a sobrevida no campo é de aproximadamente um ano. Já uma planta de eucalipto ela é muito pouco domesticada. Então, a capacidade dessa planta sobreviver no campo sem auxílio do homem é gigantesco. Tanto que hoje em dia a gente vê no Brasil plantas de eucalipto, eu não estou falando de plantas transgênicas, estou falando de plantas de eucalipto normais, sem ser transgênico. Essas plantas são encontradas em qualquer lugar do Brasil que você for. Se você for numa floresta em Minas Gerais, às vezes você encontra uma planta de eucalipto que escapou e que está lá sobrevivendo bem, sem problema nenhum, sem auxílio de homem, sem adubação, sem nada. Então, essas plantas elas são capazes de escapar para um ambiente natural de forma muito fácil. E a sobrevida de uma planta de eucalipto são décadas, se não quase 100 anos. Então, se essa planta representar algum risco para a saúde humana, essa planta de eucalipto, por exemplo, tem uma sobrevida no campo e uma desnecessidade de auxílio do homem para sobreviver na natureza muito maior em relação a uma planta de milho. E isso as pessoas geralmente não pensam nessa diferença
de abordagem ou de estratégia. Então, às vezes as pessoas conseguem perceber alguns aspectos, por exemplo, o fato de ser alimento com o fato de não ser alimento, mas pouquíssimas pessoas entendem esses problemas de duração no campo e de biomassa e sobrevive. Uma planta de eucalipto é muito maior, tem muito mais biomassa que uma planta de milho, por exemplo. No entanto, que as pessoas sempre insistem muito é o escape de transgênicos e esse efeito dessas plantas no meio ambiente. O escape, então, realmente é um problema real, nós já vamos falar um pouco mais disso daqui a pouquinho. Um outro problema que talvez as pessoas não percebam são novas alergias, porque geralmente você coloca em contato, principalmente se isso aí for um alimento, né? Você coloca em contato as pessoas com um alimento que elas nunca ingeriram. Isso não é um problema específico de transgênico, por isso que eu coloco ali problema entre aspas. Eu, por exemplo, sou alérgico a amendoim. Se eu comer alguma coisa que tem amendoim, eu vou passar muito mal, quer seja transgênico, quer não seja transgênico. E eu só descobri isso comendo amendoim. Não tem uma outra maneira de você saber se é alérgico ou não, a não ser entrar em contato com a substância. Tem uma série de testes que você pode fazer, mas infelizmente as pessoas não conseguem perceber que a gente está sempre calculando riscos e às vezes calculando mal. Então, uma pessoa, por exemplo, se eu for alérgico a amendoim, eu sou alérgico a uma proteína específica do amendoim que se chama araquidina. Se essa proteína for engenheirada e fizer um feijão transgênico que contém araquidina, eu vou ser alérgico a esse feijão transgênico. Notem que eu sou alérgico não pelo fato dele ser transgênico, mas pelo fato dele conter uma proteína a qual eu sou alérgico. Então as pessoas precisam entender que você pode sim desenvolver uma alergia, por exemplo, a um alimento transgênico, desde que esse alimento transgênico produza uma proteína para a qual você já é alérgico. E existem aí problemas que podem ser reais, que são relacionados justamente ao escape dos transgênicos, que é a dispersão do pólen e a existência de espécies aparentadas selvagens. Então, para que haja o escape de um transgênico para a natureza, então as pessoas falam muito assim, as pessoas estão plantando plantas que são resistentes a um herbicida, daqui a pouco todas as plantas na natureza vão ser também resistentes ao herbicida. Isso só vai acontecer com duas condições. Se essa planta for capaz de dispersar pólen e se existir na natureza espécies selvagens que são aparentadas à espécie transgênica. Por exemplo, no Brasil se planta soja que é resistente ao glifosato. Isso pode escapar para a natureza? Não, porque a soja é uma planta que é uma leguminosa, ela tem um processo de retenção de pólen específico para garantir autofecundação, e muito dificilmente o pólen da soja é liberado no meio ambiente. Já o milho libera muito pólen no meio ambiente e num raio de quilômetros e quilômetros de distância. Nos dois casos, não existem espécies aparentadas selvagens em território brasileiro. Então, a soja é originária da Ásia, o milho é originária da América Central e América do Norte, nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Então, neste caso, o problema é reduzido. A existência de espécies selvagens, então, associado com a dispersão do pólen, é que pode causar um problema de escape de transgênicos. O que a gente tem que entender é que sempre houve uma divulgação da mídia sobre plantas transgênicas com uma população de jornalistas que não estavam preparados para explicar para a população comum o que são transgênicos. E muitas vezes, até hoje, os próprios jornalistas acham que transgênico é uma coisa fantástica, uma coisa de outro mundo, uma coisa extremamente diferente do usual, e isso não é bem assim. Então, a gente precisa, enquanto biólogos, quer seja a sua opinião contra ou a favor dos transgênicos, mas que você tenha a capacidade de passar para o público leigo a informação como ela é, sem exageros. Eu vi uma vez, há alguns anos atrás, uma edição de uma revista de divulgação científica, supostamente, como a Super Interessante, por exemplo, que fez uma reportagem catastrófica sobre plantas transgênicas com muita desinformação. Então, só pela capa você já vê, comida Frankenstein, e aparece uma banana que é verde, não sei se isso é quiseram mostrar uma GFP, o que eles quiseram mostrar, e depois a casca tem um brilho aí, parece um grifador pink. Não faço a menor ideia do gene que poderia fazer isso. E dentro da revista, as imagens representando plantas transgênicas eram piores ainda. Então, realmente,
dá a entender que são coisas Frankenstein. Primeiro que nenhuma das coisas que eles estão mostrando aí tem transgênico ainda, né? Não tem melão transgênico, não tem jaca transgênico, não existe chuchu transgênico, talvez milho transgênico sim, mas não essa coisa costurada com o chuchu. Isso absolutamente não representa transgênico nenhum e infelizmente é o que a mídia despeja pra gente de uma forma bastante despreparada. Hoje em dia, então, com a internet é pior ainda, porque as pessoas falam o que querem, do jeito que querem, e sempre tem alguém para ouvir, né, as besteiras que são disseminadas por aí. Então, precisa prestar muita atenção, porque existem sim riscos com os transgênicos, existem risco, por exemplo, de gerar alergia, como eu já falei, e um dos principais riscos talvez seja o escape. Para isso precisa haver então dispersão de pólen, existência de espécies aparentadas selvagens. Você pode eliminar a dispersão do pólen justamente fazendo engenharia floral, já que existem genes que são expressos exclusivamente nos óvulos ou então nos grãos de pólen. Você pode fazer com que essa planta não disperse grãos de pólen, se for o caso. Se a sua planta você precisar do pólen para gerar o fruto, isso não é possível mais. Então aí você tem que evitar plantar a sua planta transgênica em áreas que tenham espécies aparentadas. O milho transgênico, por exemplo, para nós na América do Sul e América Central, etc., é um risco, porque o parente selvagem mais próximo do milho, do Zea maíz, é o teosinte, ainda é possível que essas espécies se cruzem na natureza. Então, do lado direito vocês estão vendo o milho indígena, do lado esquerdo o fruto do teosinte, é muito diferente, não tem nada a ver, como eu disse, o processo de domesticação mudou muito a maneira como as plantas se parecem, né, comparado com o tipo selvagem na natureza. No entanto, o teosinte ele ocorre nessas áreas amarelas aí nesse mapa, né, dessa cor mais clara, e isso então representaria um risco plantar milho transgênico nessas áreas, porque em algumas dessas áreas ainda existe o milho selvagem e você poderia, por exemplo, se você planta um milho resistente a um herbicida, alguma coisa, passar essa resistência para espécies selvagens da natureza. Obviamente as pessoas correm risco sem necessidade. Adivinha onde que é o lugar onde mais se planta milho nos Estados Unidos? No Corn Belt, que é justamente essa região que teria em princípio o milho selvagem. No caso dos Estados Unidos, talvez isso nem seja um risco, porque eles destruíram tanto já, né, a flora selvagem deles, principalmente nessas regiões aí, e que provavelmente não existe então mais nada para ser cruzado com um tipo de espécie selvagem e um transgênico. Mas enfim, são riscos que a gente precisa pensar de forma científica, de forma racional, para manter aí alguma racionalidade nessa história, né? Muito bem, então é isso que eu queria mostrar para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato comigo. Se não, façam um exercício lá que está disponível para vocês no Moodle, tá bom? Tchau, tchau.